Olá a todos, boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Gabi. Estamos aqui em mais uma noite, uma live Qualivetes. Hoje a gente vai falar com o Dr. Rafael Fernandes. Ele é médico veterinário de animais silvestres. Eu vou achar aqui o Rafa. Só um minutinho. Vamos lá. Rafa. Tá por aí? Olá, boa noite. Olá, tudo bem, Rafa? Boa noite. Tudo, e você, como é que tá? Deixa eu só ver como vai ficar aqui. Tudo Pera bem. aí. Aí, Certo. assim, tá me ouvindo direitinho? Tô, e você, tá ouvindo ok aí? Tô sim, Então, tá tudo certo. então, beleza. Assim que Então você hoje a gente... né, a gente começa. Só tomar uma água aqui, a gente já volta pra começar. Beleza? Claro, fica à vontade. Fica à vontade, Rafa. Bora lá, Rebeca? Bora, Então, ok. beleza. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do desafio da clínica de animais silvestres. Certo. Rafa, se você puder se apresentar, contar um pouquinho sobre você. Beleza. Então, gente, boa noite. Eu sou Rafael Fernandes, sou médico veterinário de animais silvestres aí. Hoje eu atuo como prestador de serviço volante clínico de animais silvestres, né? Então atendo a parte exclusiva de animais silvestres e consultoria ambiental junto com alguns órgãos públicos aí de algumas cidades da região onde eu atendo, né? Como eu decidi seguir a carreira de silvestre, desde sempre gostei desde que entendo por gente, bicho, né? Tive um apreço muito grande por animais silvestres desde criança. Então, sempre gostei de tartaruga, né, o jabuti, ave ao todo, umas espécies bem diferenciadas, apesar de gostar muito de cachorro, né? Em relação ao meu currículo, eu fiz estágio durante um bom tempo no Zoo de São Paulo, né? Desde sempre eu garantia aí tentei focar, direcionar a questão da graduação para a parte de silvestre, mas também fiz um pouco de clínica de pequenos, que é importante. A clínica é soberana para todos, não tem jeito, não dá para fugir da rotina clínica, né? Digo que é o mal necessário. Sempre, Né? não tem jeito. Sim, não tem jeito. A prática de pegar o tato com o tutor, algumas patologias ali que você vai levar, extrapolar para silvestre, que é uma coisa ainda bem fechada, que está em desenvolvimento ainda no Brasil, né? Mas é basicamente isso. Então, direcionei minha graduação para silvestre, mas fiz um pouco de clínica de pequenos. Fiz estágio no Aquário de São Paulo, fiquei um tempão no Rio Zoo, fiz o Sabina, resgate de fauna, enfim. O que eu pude aproveitar, eu aproveitei durante a graduação. Graças a Deus, o universo, o que eu quis de estágio eu consegui, né? E aí a gente se forma, né? E aí começa a brincadeira. Aí começa o play, né? E logo quando eu formei, fui convidado a trabalhar numa clínica que tinha uma casuística bem grande de atendimento de silvestre. Isso 2018 para 2019. De lá para cá, sim, sempre foi atendimento com silvestre, né? Então, fui fazendo curso, aprimorando e trabalhando até então com a rotina de silvestre, tá? Eu coloquei em tópicos aqui, gente, que a gente vai falar até então, porque quando a gente fala de introdução de clínica e desafio de silvestre, é muito amplo, né? Até conversei com a Rebeca antes, aí a gente foi falando, se ajustando. À medida que for tendo alguma dúvida, a galera vai perguntando, a Rebeca vai me passando, eu vou aí respondendo à medida que eu conseguir, né? Minha apresentação é basicamente isso. Hoje eu vou colocar alguns pilares da clínica de silvestre, do objetivo de trabalho com foco em conservação, como zoológicos, né, setas, algumas ONGs que têm um papel fundamental quanto a isso, né, da importância de reintrodução de fauna, da questão da pesquisa, conservação in situ, né, para quem não sabe, os zoológicos, laboratórios, a questão dos pesquisadores a campo tem um papel fundamental aí com a reprodução de algumas espécies. Se for falar isso, é algo muito fechado. Então, vou dar só alguns exemplos, como a aranha azul, né, mico-leão dourado e por aí vai, né?
A gente tem que tomar cuidado com o que a mídia sensacionaliza a gente, com o que chega até nós em relação à informação de não é, bom, não é, e sim colocar na balança em relação custo e benefício. Porque quando a gente determina e julga uma instituição ou um centro de pesquisa, a gente tem que saber o que se passa por trás de tudo aquilo. Com tá? certeza. Mas vamos focar aqui em relação à parte clínica, e aí eu vou falar da questão do desafio até então, beleza? Beleza, Bom, pode ficar à vontade, Rafa. a medida a questão do legalização versus o comércio legal de animais silvestres. É um pequeno tópico aí que eu vou abranger. Hoje, 80% a 90% do meu atendimento como clínico de silvestre são animais ilegais, tá? Então, é aquele papagaio que veio da senhorinha, né? Aquele curió que chegou pro passarinheiro, aquele passariforme, aquela arara que chegou, né, de forma incorreta. O que eu preciso deixar claro para vocês, gente, que indiferente da origem do animal, eu, como veterinário, não vou negar atendimento, nem posso, tá? Não vou denunciar vocês por isso, nem posso, é antiético da minha parte. Então, nós, como os veterinários, né, que presta atendimento clínico para animais silvestres, fiquem tranquilos, ninguém vai denunciar vocês. A gente não pode negar atendimento para esse paciente, tá? Até porque, o que eu falei, 80%, 90% do meu público, do público da maioria de quem cria animal silvestre, são animais de procedência ilegal. A procedência, para a gente, não interfere, não, diretamente, não é algo que me interessa. E sim o bem-estar daquele bicho, naquele momento, e prestar o primeiro socorro a ele, tá? Então, é isso uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para os meus tutores, para as pessoas que passam comigo, para muitas das vezes a pessoa que procura o atendimento domiciliar com medo, não precisa, tá? Ter esse receio. A gente vai sim dar o atendimento na clínica, qualquer outro hospital, que tem um profissional capacitado, e esse animal não vai ser diretamente direcionado ao IBAMA, algo do tipo, beleza? Assim, voltando a falar para estudantes, para o nosso público, comércio legal, né, gente? A gente não precisa nem falar, né? Que é o terceiro maior comércio do mundo. À medida que você alimenta isso de forma indireta, até um colega aqui de turma colocou odeio o tráfico. Que bom, né? Tá consciente, uma pessoa consciente. Porque é muito bicho morto. É muito bicho morto, né? Eu tava conversando ontem com uma amiga que hoje ela tá no Pantanal, fazendo trabalho com a Dampara, e ela trabalhou muito tempo em setas. E ela falou, Rafa, 80% a 90% dos bichos que chega, se solta 10%, a natureza é muito. É triste, é triste. Rafa, explica um pouquinho o que são os setas. Setas são centros de triagem de animais silvestres, tem os CRAS, que normalmente esses animais vêm de forma legal, são apreendidos pelo IBAMA, pela órgãos ambientais, e aí esses animais são caminhados a esse centro de triagem, que passa pela triagem de mão de veterinários, biólogos. Aí volta o que eu falei, os que conseguem estabilizar, né, reintroduzir a natureza, muito bacana, mas o número de animais que chegam é tão grande, e eu acho comparável ao número que chega, que vai se solto, é assim, é absurdo, tá? É coisa assim, triste de ver, assim, coisa de sagui preso dentro de um, né, tipo, de um recipiente absurdo. E em quantidades, né? Em quantidades Rafa, absurdas, assim. Não são um, né? Não é um, 50, dois, 100 filhotes de papagaio preso em uma caixa de transporte, né? E aí, desses 50, se 10 sobreviver muito, né? E aí, com um animal muito filhote, raramente voltar para a natureza, é praticamente impossível. Como que eu vou reintroduzir, ensinar um papagaio, né, um psacídeo, um animal super inteligente, que ele precisa, né, o comportamento da natureza. E além do apreço, é o que eu sempre falo, eu não sou contra ter bicho em casa, silvestre, o que seja, desde que você se responsabilize e tenha de forma consciente, né? Sim. Outro tópico que eu abordei aqui, que a gente já pode até pular para ele, é a questão do manejo e a biologia. Quando eu for adotar um animal, de preferência, gente, legalizado, né? Existem algumas lojas aí que vendem animais, desde piscicídio a réptil, com chip, nota fiscal. Isso é um bem para o bicho, um bem para você, uma legalidade para você poder se transportar com esse animal, né? Uma segurança para esse bicho. Então, isso é algo muito importante que a gente tem que ter. É o conhecimento da biologia básica, porque assim, não adianta eu querer ter uma arara e, né, dar girassol para arara.
Eu né? imagino que aconteça Infelizmente, bastante. ainda é uma rotina muito triste as pessoas chegarem até a gente, nós como veterinários, com um manejo totalmente incorreto, não tem um ambiente propício para aquele bicho em relação ao espaço, alimentação, que é o básico, né? Então, você estudar um pouco da espécie que você quer. É igual eu falei, Rebeca, o meu público é do A ao B, ou perdão, ao C, D. Então, quando eu vou para o público A e B, é um público mais consciente. É um público que estudou, sabe? Procurou informação, normalmente vem de uma loja legalizada, com todo o conhecimento básico para ter daquele Tá. bicho. E aí o primeiro atendimento é um atendimento preventivo, que para mim é muito bom, porque eu consigo entender todo o contexto daquele animal, né? Acompanhar o histórico dele, tem ficha, dados, microchipagem, enfim, tudo. E ali eu consigo já entrar com a alimentação, né? Ajustar pequenas coisas, diferente do animal do público D e E, né? Que normalmente é um público Entendi. mais periferia, né? A pessoa que o papagaio era É o do papagaio. bisavó e sobrou, o jabuti, né? Que tá lá, ou o saguizinho que veio do interior do tio, que aí eles vêm aquele história de, achei no chão, pô, né? Um Quem sagui. nunca, né? Achou um sagui no chão. Você nunca achou, Sabe? Rafa? Poxa vida, nossa, agora vamos cuidar dele que você achou no chão, né? Mas enfim, Uhum. é questão de entender o básico da biologia desses animais, desde a alimentação ao espaço, ter aquela relação, a relação do tempo e disponibilidade, né? A gente sabe que Tá. Ô, piscicídio, Rafa, são animais, num geral, que têm um custo maior de manejo para você ter em casa? olha, em relação Comparado a cães e comparando, gatos? no geral, a gente sabe que um animal bem cuidado dá gasto, né? Em poucas palavras, Sim. desde pequeno, né? Dá gasto. É importante ressaltar que, quando eu vou adotar um animal, eu sempre falo, eu tenho custo para bancar isso, eu tenho posse responsável para isso, até onde eu consigo arcar com esses custos? Porque, já começando pela questão clínica, é uma consulta diferenciada, né? O valor. Se esse animal fica doente, são exames específicos, que não é todo laboratório que me fornece. Então, o laboratório que me fornece tem um valor diferencial, comparado a um cão e gato. Sim. Né? A estrutura, dependendo de um coelho, de um porquinho da Índia, não é do roedor no geral, logomorfo, não precisa ser algo exagerado, porque é um animal que eu vou criar em apartamento. Um réptil que eu tenho um terrário, um espaço, eu vou precisar de uma infraestrutura como lâmpada específica, umidificação para esse ambiente, né? O VA, o VB, que são a disponibilidade aí da relação das lâmpadas em si, além da de cerâmica. E para a ave, o básico que eu sempre falo, espaço e disponibilidade de cuidado, porque é um animal muito dependente, desenvolve doenças de comportamento estereótipo por questão do estresse, de ausência de tutores, né? Então, muitas das vezes a minha rotina são animais que eu atendo aí, que já chegou de papagaio, arara, o terceiro, quarto dono, que vem com comportamento estereótipo de arrancamento de penas, né? Que é por diversas causas, mas uma delas é a depressão, né? É diagnóstico diferenciado, muitas vezes vai gastar um valor alto para chegar nesse diagnóstico preciso e o animal cria-se uma dependência da droga aí por um bom tempo. E aí é o problema, porque o antidepressivo para uma ave vai detonar o fígado dele. Né? Claro. Uma ave já tem um fígado mais sensível devido à questão alimentar, devido a não ter o metabolismo para certas coisas que a gente acabou introduzindo na dieta e nos cuidados básicos dela. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, quando a gente pergunta, é um animal que vai ter um custo mais alto, igual o cão e o gato? Depende, né? Um réptil, sim. Uma ave mediana, um roedor, nem tanto. Mas e o preparo que esse animal, quando ficar doente? Eu vou ter disponibilidade para um veterinário, né? Eu vou ter disponibilidade para fazer um ultrassom com uma pessoa que saiba fazer esse ultrassom, que não é fácil achar, um laboratório específico. Então você diria que quando a pessoa ela adquire um animalzinho, adota, a primeira coisa tem que ser, na verdade, ser orientada por um médico veterinário. Sim, em poucas palavras, sim. Né? Não adianta passar em determinadas lojas, que eu não vou citar nomes, porque é incoerente fazer isso, e achar que o porquinho da Índia come só a ração. Não, tá? O porquinho da Índia tem que ter... girassol. Sim, exatamente. Por incrível que pareça, Rebeca, não é pet pequeno, tá? É rede grande. Eu imagino, a gente imagina. Sim, o mais duro é isso, né? De chegar a informação de forma incoerente, incorreta para as pessoas, e as pessoas acabam, sem entender a questão da biologia, o manejo básico, acaba tomando isso para si.
E aí E vem o pior é que passa outras. adiante, né? Porque é Sim, isso que eu te falei. Normalmente as pessoas exato. não vão no veterinário. Perguntam para a pessoa que tem. Ah, você tem? Então como que você faz? Isso aqui, isso se perpetua É igual de quiabo pra uma cinomonas, moda errada. né? Dá quiabo que sara, né? Infelizmente. É, Infelizmente, é difícil ouvir isso e falar, poxa, as pessoas ainda pensam assim, mas hoje pensam. a gente Pensam. presencia É. também aqui no nosso meio. Esses dias eu presenciei também uma tutora que estava pesquisando, assim, né? Estava ali fazendo atendimento e ela pesquisou a questão da otite, remédios caseiros para otite, né? E aquilo tudo. E aí eu orientei Sim, ela, eu falei, olha, eu não recomendo, né? Às vezes o que você vai gastar no seu remédio caseiro, você compra um medicamento que é e às vezes específico. uma citologia básica você consegue diferenciar o que é aquilo, né? Eu sei que eu Sim, tenho uma bulldog que eu resgatei aqui, que olha, o que eu já gastei com essa cachorra de pele. é, Subodox. Ainda bem que eu tenho Eu uns imagino. amigos aí que é dermato, que a gente se ajuda, né? Mas é É, assim, é aquilo Botox. que eu sempre falo, quando a gente vai adquirir um animal, diferente se é silvestre ou não, eu tenho que colocar a mão na cabeça e falar, eu tenho custo para isso, né? Uhum. Eu tenho espaço, tempo para isso, porque adotar é fácil, agora é manter, É. né? Não, e Manter. fora eu acho que os hábitos, né, de cada espécie. Sim, Então, né, a gente sabe dos exatamente, passarinhos, da calopsita, né, que exatamente. pia ali, aquela coisa, aí depois de uma Sim, semana a pessoa já tá de saco cheio do barulho, né, já tá sim, de... exatamente. Apartamento. Eu Então, falo que eu moro em apartamento, assim como que é. Né? Alguns vizinhos aqui têm a, calopsita e ave e fazem barulho. E a aí eu. Juliana, dona da empresa, a Ju tá aí, né, Ju? A Ju que sabe. É, você sabe quantas calopsitas ela tem? Acho que são 17, se eu não me engano. A gente escuta Nossa, lá de gente. baixo. Fica na sacada, assim, um Um viveirão. criadouro, né? De calopsita. É, então, é, É é bastante, é bastante, importante. é bastante. É É. um animal assim que reproduz fácil também, né? Mas é um animal gostoso de ter, um animal que cria uma dependência bem legal. Tem, para quem Uhum. não sabe, gente, assim, as pessoas ficam, nossa, mas uma ave interage? Cara, muito. Muito, um animal Muito. É muito bizarro. inteligente. Ele cria você, ele tem você e a sua família como grupo, né? E você Uhum. começa a ver que cada um tem uma personalidade, é igual o cão, o gato, e cada um reage de uma certa forma. Um gosta de um Sim. certo carinho, outro não gosta. Um gosta até o que você faz, outro não. Então, é incrível falar isso, é meio bizarro, mas os animais têm personalidade. E é diferente uma Tem. das outras. Tem. Ô, Rafa, tem uma pergunta aqui no chat da doutora Karina, aqui da nossa equipe, da Ah, Qualivex. Ela está perguntando, deixa eu só pegar aqui, ó. Já, ela está falando aqui, a Karina, já atendemos uma casa que os tutores têm um macaquinho. uhum. Está se tornando mais comum essa procura desse tipo de animal silvestre? Sim, a questão do primata é bem polêmico aí para algumas pessoas, né? São poucos lugares que vende o primata legalizado, mas assim, a procura hoje na pandemia para o atendimento domiciliar deu uma bombada, assim, né? Então, assim, Uhum. muita gente procura por duas ou uma, né? Porque normalmente quem tem esse animal é um tutor mais de idade, que tem um apreço, né? Que pegou não só o macaco, mas até como mais um papagaio ou piscicídeo no geral. E o medo, aquilo que eu falei no começo, o medo de levar para o veterinário denunciar e mandar preso. Não, gente, Uhum. esquece, isso não vai existir, tá? É igual eu falei, a lei favorece vocês de que eu, como veterinário, chegou um atendimento emergencial de uma espécie, sendo legalizado ou não, eu não posso negar atendimento para esse bicho, tá? Sendo assim um veterinário capacitado para prestar esse serviço, né? Então eu não entendo nada de cavalo, não vou para mão em cavalo, né? Cachorro, né? Até ok. Então, mais ou menos essa teoria. Tendo um profissional capacitado para aquilo, ele não vai te denunciar. Mas essa procura hoje na pandemia para responder sua pergunta, Ju, tem acontecido, tá? E é aquilo que eu falei, por medo mesmo, às vezes, né? Ou às vezes a questão da comodidade da pessoa, de não querer sair de casa. Agora, digamos que o Uhum. país começou a andar, né, as coisas na pandemia. Mas no começo da pandemia eu Ah, tive muito atendimento domiciliar é. por E acho conta que as disso. pessoas acabam procurando mais, Sim, né? sim, optando por isso. Tanto gatos, cães, mas essa Sim, companhia, né, dos sim. animais em pandemia a gente vê bastante agora. E, Rafa, me fala um pouquinho, o que que você atende mais, né? Eu lembro que eu te perguntei isso mais cedo e que eu tive alguns colegas, né, ali, principalmente nós somos veterinários, o mundo a gente tem bastante conhecidos que tem Sim, a gente se conhece, né? aquelas. Pouca Então palavra, tem todo corn mundo se snake, conhece, é. aquela Sim, cobrinha laranja, o outro tem é. ali um Olha, lagarto, o no outro tem. O que que geral, aparece mais? no geral, Rebeca, a ave ainda consegue superar tudo, né? Hoje, devido ao espaço, restrição de disponibilidade das pessoas e tudo mais,
que uma certa ignorância ainda, as pessoas acabam optando muito por roedores, coelho, porquinho da Índia, coelho no caso logomorfo, né? Mas até mesmo hamster, restrição de espaço e tudo mais. E aí volta aquele tópico. Eu tenho tempo e espaço para esse bicho, né? Porque assim, mesmo que seja um animal que requer um espaço menor, ele vai ter que ter cuidado. Uma hora esse bicho vai ter que sair da gaiola, né? Vai ter que dar um passeio, né? É um animal que defeca muito, então tem toda essa questão aí. Além dos roedores, das aves no geral, perdão, que tem bastante calopsita, psaticídeo no geral. Quando eu falo psaticídeos, os grandes são papagaios, aí vem arara, passariformes, muito passarinho ainda procura, então passariformes são as aves de canto, né? Mamíferos, coelho, assim, supera todos, aí vem porquinho da Índia. Rafa, uma curiosidade aqui, ó. Mito ou não, da calopsita, que é o macho que canta, é isso? Isso. Ou é Não, só o macho mito. canta? É um mito. É um mito. Total, mito. Sexagem para calopsita, gente, não tem dimorfismo sexual. Coletar a pena, mandar pro laboratório. Ponto. A não ser se colocou ovo. Aí essa restrição é exclusiva para fêmea, né? Tá. Então, o papagaio é a mesma coisa, né? O ecleus, que é aquele papagaio vermelho, bonitão, né, da Austrália e tal, ele tem dimorfismo sexual. Mas papagaio, arara, calopsitas não tem dimorfismo sexual. Tem algumas questões do canto, de o falar, o dedo, 2, 3 dedos próximo à cloaca, que é o que difere do espaço de colocar o ovo, mas são mitos. Enquanto não tem o exame ou por ovo, a gente não sabe qual é o sexo do bicho. E só pra gente concluir aqui em relação a isso, aí vem as aves, os mamíferos e por último os répteis, né? O réptil, no geral, os cágados acabam superando tudo, então tem bastante jabuti, tigre d'água, vez ou outra Ainda aparece bastante tigre d'água? Assim, bastante. Porque eu lembro que quando eu tenho 30 anos, mas eu lembro quando eu era criança, assim, vendia nos pets a rodo, né? No shopping, então, lembro, tinha. E era aquela história, né? Que você compra assim, quando você vê, vira o tamanho de jabuti. Aí vira, assim, aí volta um assunto bem polêmico do animal que se torna uma praga que não é daqui, né? Parte deles é de uma origem americana. A gente tem algumas espécies do Brasil, mas tem espécies que são dos Estados Unidos, que chegou para o Brasil para ser passada aí como criação. E aí você vai em grandes parques, aqui, por exemplo, Santo André, onde eu moro, tem um monte de bicho solto que não é daqui. E aí se reproduz um com o outro, vira-se animais híbrido, e aí, em poucas palavras, volta a questão de um animal que não é do Brasil, entrou para a fauna e acabou virando uma praga, como o javalis lá, que acontece hoje, a caça até então. Né? É um animal que não tem culpa, por ignorância da pessoa que vai lá e solta. Né? Que cresce muito. E aí volta a falar aquilo que a gente havia conversado. O cara na loja não pode toda a informação, infelizmente. Falando ali das tartarugas, jabutis, acho que é importante você passar uma informação, porque muita gente não sabe disso, né? É que eles hibernam, sim, na verdade. Sim, né? Eu lembro que eu tive uma vizinha que achou que tinha morrido a tartaruga, e ela simplesmente... Tanto eles, né, quanto até os hamsters em temperaturas muito baixas, eles dão uma hibernada. Então, nos dias frios, o ideal é ter a questão que eu falei lá no começo, o ambiente e o estudo do manejo para isso. Um réptil, no geral, ele vai ter um terrário aquecido, porque mesmo que é um jabuti que vive na área externa, ele tem que ter um ambiente aquecido, com uma lâmpada de cerâmica, uma temperatura de 25 a 30 graus, uma umidade no ambiente também, né? Para poder se manter estável. Um animal ecotérmico, ele não consegue metabolizar, igual o ser humano mamífero, a temperatura corpórea dele. Então ele depende de fatores externos. Isso no geral réptil, tá, gente? Então todo réptil depende de temperatura externa para se manter o aquecimento ali interno, metabolismo estável. Então, serpente, lagartos, iguana, teiu, jabuti, que são o que eu mais pego na clínica. Né? Já atendi um jacaré também, Caemolastirostris. Foi num zoológico particular de um rapaz que assim, tinha um zoológico na casa de vários bichos. E aí volta a falar, erro no manejo, né? Não sabe o básico, e aí a gente entra nessa parte. A Karina fez outra pergunta aqui agora. Eu acho que você falou um pouquinho dos que você atende, mas ela perguntou que se mesmo dentro da rotina, se é difícil atender peixe, se você já atendeu peixe. Não manjo nada, zero. Nada de peixe. Fiz estágio no Aquário de São Paulo, nunca tive interesse por peixe.
Admiro quem gosta. Quando eu comecei a Silvestre, eu não queria nem clicar. A clínica foi o que saiu na minha mão e deu certo, eu tô indo. Abracei a oportunidade que deu. E eu lembro que a veterinária do aquário falou pra mim assim: Rafa, absorve conhecimento com peixe. Você não sabe seu dia de amanhã. Eu acompanhei anestesia de peixe, mas eu não me sinto seguro para atender. Então, eu prefiro não mexer, né? Tem procura, no ABC pouco, mas já teve procura no hospital onde eu atendo. Mas eu sei que normalmente é questão de erro alimentar no manejo, né? Um dos casos que eu peguei foi alteração na bexiga natatória que eles têm, mas não posso afirmar com propriedade porque não é minha rotina, né? Mas hoje está começando a desenvolver isso aí. Tá começando a desenvolver. É um campo novo na medicina de Silvestre que vai se abrir daqui a uns anos. Então, quem partir para essa questão de trabalhar com peixe no geral, desde criadores particular ou até mesmo aquela criação científica de peixe, tem um profissional, uma galera aí que vai se dar bem, porque criador particular são poucos quem trabalha com isso. Então, um meio que indica o outro e vai dar legal isso aí. E a procura, eu acho, né? Sim, a procura é muito específica, né? É muito específica. Não, mas digo assim, até de escolha, né? De profissão. Sim. O mercado acho que até deve precisar de profissionais. Assim. Sim, com certeza. Vamos ver, que mais? Em relação à convivência, assim, dos animais. Quais animais silvestres convivem melhores? Por exemplo, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, mas eu quero ter um sagui. E aí, de repente, eu resolvo que eu vou soltar o sagui no meio da minha casa ali com os gatos e cachorros. Tem algum animal que não é indicado que conviva com outros animais, com outras espécies de animais? Olha, é difícil a pergunta, né, Rebeca? Porque toda vez que a gente pega um animal de uma determinada espécie e coloca com o cão e com o gato, não dá legal, né? Cada um tem seu comportamento, cada um tem sua biologia. Eu tenho uma veterinária que trabalha com a gente, a Fernanda, né? Ela tem um gatinho que é super amigo do porquinho da Índia, sim. São amigãos de dormir junto, mas se der um 5 no gato, esse porquinho da Índia tem um prejuízo muito grande, né? Então, eu não indico muito essa questão de familiarizar animais de espécies diferentes, porque quando vem um acidente, é absurdo. Já peguei casos na clínica de jabuti que viveu a vida inteira com cachorro, aconteceu um dia do cachorro se enciumar com o jabuti chegou um casco todo estraçalhado pra gente. Então, é o que eu sempre falo, tomar cuidado com isso. É amigo, mas, gente, é espécie diferente. Predação, né? Animais que respondem a cadeias diferentes. Um é presa do outro. Até onde vale a pena deixar essa brincadeira aí a sério, né? Então, são coisas que a gente tem que colocar em pauta aí. As pessoas têm que ter esse bom senso. Porque se um cachorro pega um coelho, a laceração é absurda, né? Eu tenho uma história de uma conhecida também que tinha um saguizinho e... Né, sim, enfim, sempre tem umas histórias assim, né? Então, tomar cuidado. É bem complicado. Deixa eu só ver aqui. Cerca de 200 peixes, era muito difícil o atendimento para ele. Já tive cerca de 200 peixes. Peixe, não tenho experiência. Olha, acho que é a Ká que perguntou, né? A Karina. É a Karina. Então, eu não tenho... igual eu falei, eu não atendo, Karina. Eu passo para alguns lugares específicos que atende, tá? Mas como assim? O que você diria com erros? Que erros mais comuns de manejo? Não. Desculpa, eu não entendi a pergunta, Rebeca. Fala de então, por isso. Aqui, ó, ela concluiu aqui se é de manejo alimentar. Quais os erros mais comuns, assim? O que você pega mais? Sei lá, eu pego coelho que... Agora, 80% da questão dos animais silvestres em cativeiro hoje são erro alimentar, né? Manejo, no geral. Desde a questão de zoológicos, a centro de setas e pesquisas e tudo mais, a questão da clínica. Principalmente na clínica, voltando a falar aquilo que eu disse. As pessoas têm zero conhecimento da biologia do bicho, né? Não entende manejo, não entende nada, e quando passa com o veterinário, muitas das vezes o animal tem situações precárias. Então, por exemplo, vou dar exemplos. O jabuti que tem o piramidismo, né? A gente sabe que o piramidismo são diversos fatores. Um dos diversos fatores é a ausência do cálcio. Alguns estudos falam que é um animal que viveu muito tempo em ambiente seco. Então, os primeiros 2 anos dele foi seco. O animal não teve luz solar, né? Não teve um ambiente umidificado. E aí, quando ele foi crescendo, ele teve essa alteração no casco dele, na formação. Um exemplo, iguana
e TEU, que tem o hiperparatiroidismo secundário nutricional, similar ao mamífero também, tá? Então, um animal que não tem uma alimentação correta, tem aquele desequilíbrio de cálcio e fósforo. Rebeca, eu falo muito rápido, se eu estiver vomitando... Não tem problema. Se eu estiver vomitando, ficar você me dá um tranquilo. Rafa, vai com calma. Tá tudo bem. E aí envolve isso, a questão do erro do manejo alimentar, que no geral é absurdo. Um exemplo básico de coelho e porquinho da Índia. São animais que têm crescimento de raiz dentária contínua, similar ao equino aí. Então, quando... Rafa, acho que deu uma travadinha. Se puder, os porquinhos da Índia. Tá, os porquinhos da Índia e os coelhos são animais aí que têm um crescimento de raiz contínua, né? Próximo à fisiologia do cavalo aí, em poucas palavras. De raiz. Dentária, tanto do dente quanto a parte digestória, tá? Então é comum pegar animais com cólica e muitas vezes animal com má oclusão dentária. Por quê? Pets grandes, né? Que eu não vou citar nomes, acabam recomendando a dar ração. Só que 80% da alimentação desses caras tem que ser o feno e o capim, por conta do desgaste dentário e do auxílio em relação à questão da microbiota intestinal. Então, são esses erros que as pessoas não têm informação e quando passa no veterinário, eram coisas que poderiam ser ajustadas lá numa medicina preventiva, na consulta de prevenção. Igual a questão do jabuti se alimentar de ter a suplementação com cálcio, a iguana, o TEU, exposição ao sol, VA, VB, né? Para ter um desenvolvimento melhor em relação à saúde desse bicho. Até mesmo aves, que sempre tem a questão do mix de semente. Gente, mix de semente para aves é igual ao McDonald's todos os dias para uma criança. Ponto. É isso. Né? Você trabalha no seguinte quesito. Ele ama girassol. Pô, eu também amo um Mac todo dia, se deixar. Só que eu tenho que manter uma saúde, né? Uma ave, um papagaio, uma ave aí no geral, tem um raciocínio de uma criança de 6 anos. É difícil mudar depois de adulto, mas não é impossível. Então, requer muita questão do tutor querer, a força da vontade ali em ensinar o bicho, estimular o animal. Mesmo papagaios. Mesmo papagaio. Que a gente sabe, né? Que eles se apegam ali a um dono e o resto eles querem matar. Aí eles têm uma palatabilidade, né? Igual a gente. Mas dá para trabalhar nisso, né? Então, passando com uma consulta aí com um veterinário que tem uma experiência, que consegue direcionar o início de uma dieta restritiva para isso, mudança na alimentação que é graduativa, uma reeducação alimentar, né? Não adianta você querer tirar de um dia para o outro. É tudo uma questão de ir trabalhando no manejo, igual a colega havia perguntado aí. Tá, ó, a Ju, ela comentou aqui, ó, por exemplo, tivemos pessoas que responderam em nossa enquete que se acostumaram à cobra, desde pequena ela vira vegetariana. Não, imagina, ignorância. O que, assim, a serpente é um animal estritamente carnívoro, tá, gente? Eles comem, depende da proteína para poder se manter ali, né? O que dá para ser feito é o próprio animal abatido. O ratinho abatido, que alguns criadores vendem aí, mas tem todo um preparo de manejo. Eu já criei serpente, então assim, na hora de ofertar alimentação tem que ser fora do terrário, no ambiente propício. A gente vê alguns vídeos de acidentes de pessoas que vai manipular o animal e por alimentar o animal no próprio terrário, a serpente vem na mão. Porque associa a mão à alimentação. E eu igual eu sempre falo, gente, réptil não é ave, réptil é réptil. Ele tem digamos que ele sabe que você tem um contato social com ele, mas ele não vai ter expressão nenhuma, tá? Então, é importante trabalhar nisso. Um réptil não vai pular quando você chegar do trabalho e falar boa tarde, boa noite. Um coelho já vem no seu pé, já associa isso. Pô, o cão, o gato pula em você, conversa. A ave vem, chama. Um réptil, não. Tá? O réptil vai se aproximar de você quando ele quer comida. Uma iguana, por exemplo, que eu já criei, né? O jabuti vem até, mas réptil não tem esse afeto emocional de questão de interação, porque não é um animal que não é sociável, né? Diferente de uma ave, de outros bichos. Tá. É uma coisa, eu não sei se eu tenho visto menos ou se foi uma questão de moda, de época, também eram os furões, né? Hoje o furão, ele é um animal importado, né? O Brasil não tem, o Brasil acho que tem 1 ou 2 criadores, agora eu tô um pouco por fora, que pode vender esses animais. Então é um animal que é vendido castrado,
né? Já esses animais, por ser castrado novo, eles têm uma alimentação bem restrita, então eles comem uma alimentação específica de furão. E é um animal que não é qualquer um que tem. Então já começa pelo manejo dele, que é o manejo mais caro. E aí a pessoa que tem o furão, ela já é ciente disso, ela estuda bem. Tá. E é um animal que tem muita alteração hormonal, né? Por conta da castração recente, bastante. Tem hiperparatiroidismo, tem a questão da insulinoma, enfim, tem bastante aí questão de erro, não erro, mas que devido à castração recente, por ser um animal exótico, que é feito logo quando eles são exportados para o Brasil, por conta disso, né? Para não se tornar uma praga no Brasil, não cruzar com outros animais e virar uma praga aqui. Tá certo. Aí aqui a Marinu também comentou, doutor, o papagaio pode comercial girassol? Eu acho que você falou um pouquinho, mas se você quiser falar mais uma vez, acho que nunca é demais. Nunca é demais. Essa é a informação que a gente mais ressalta na clínica, assim. Então, Marino, o papagaio não pode comer girassol, o papagaio, o pseudoticídio, no geral, tem que ter uma alimentação restrita, à base da que a gente chama de alimentação extrusada, tá? Hoje no mercado existem algumas marcas que vendem essas rações extrusadas, mas é igual eu falei, além disso, da ração extrusada, tem que ser ofertado frutas e legumes, porque é um animal que na natureza ele vai ter acesso a uma ampla diversidade de alimentações. Então, quando for passar esse animal para fazer a troca de alimentação, tem que passar no veterinário, fazer ali o que a gente chama da restrição alimentar, reeducação, mudar tudo do básico. Por quê? O papagaio comeu girassol há 20 anos, de hoje para amanhã eu tiro esse girassol, o bicho vai parar de comer, vai definhar e pode vir a óbito por conta disso. Fraqueza, crises hipoglicêmicas, né? O animal não entende que aquilo é mal para ele. Ele associa a palatabilidade. Então, uma vez que ele foi condicionado a comer aquilo, a gente tem que diminuir essa quantidade em 1, 2, 3 meses, e entrando com a alimentação extrusada, bastante frutas, legumes, verduras no geral, ofertar para ele, porque às vezes um animal nunca viu uma banana. Você joga uma banana inteira na gaiola, o animal vai se estranhar, vai se debater. Sim. Então tem toda uma questão que tem que ser trabalhada, acrescentar uma extrusada específica, além disso, acrescentar uma farinhada, mexer na alimentação dele, e aos poucos ele vai aceitando isso. Um desafio grande para mim, que muitas vezes papagaio com 20, 30 anos, eu não consigo tirar o girassol 100%, né? E aí é o que pega, porque eu sei que uma hora esse animal vai ter uma alteração, uma sobrecarga no fígado, alterações de sobrepeso, aterosclerose, o animal vai ter uma cardiomegalia desenvolvida por conta do acúmulo de gordura, obstrução das válvulas, né? Artrite, artrose, por questão do sobrepeso, devido a essa a questão da alimentação aí, que foi sempre feita de forma incorreta, né, Rebeca? Então é basicamente isso. Deixa eu ver aqui, a Karina perguntando aqui de aranha. Essa Karina. Aranha é um animal que prefere alimento vivo, certo? E tem como acostumar a se alimentar com animal morto? Não, não tem, tá? Nem aranha, nem até mesmo camaleões, pogona, são animais que têm o instinto de caça, então não dá para você ofertar, né? Essa informação da aranha, precisamente, eu não vou saber informar se ela aceita um animal desidratado, mas eu sei que esses outros animais que eu falei, pogona, camaleão, eles não aceitam, eles só aceitam um animal vivo mesmo como estímulo ali para poder fazer a caça, tá? Tá. Bom, deixa eu ver. Deixa eu perguntar aqui veio aqui agora das calopsitas, né? Sobre corte de asa, Rafa. Qual que é a sua opinião sobre isso? É polêmico. Polêmico. Olha, corta, não corta. Rebeca, eu tô fugindo de assunto polêmico, eu tô entrando em cada roda de fogo. Mas é a vida, né? Acho que o debate é importante para isso, pra gente mudar o nosso conceito, entender, ouvir os dois lados. Olha, eu acho que... Acho não. Como pessoa que sempre gostou de animais silvestres, aonde eu moro, aonde é o espaço, se esse animal fugir, eu vou ter acesso a ele novamente, né? Porque assim, levando em consideração que uma ave de cativeiro vai morrer se não for feito corte de asa. Ponto. Recentemente teve um acidente com um tutor que eu atendo lá no hospital na unidade de Diadema. Ela perdeu o seu agapones. A primeira vez a gente tentou achar, a segunda vez a gente não achou, infelizmente. E aí envolve a questão do será que se tivesse feito corte de asa, né?
a janela, tudo mais. Então, eu deixo na mão do tutor decidir. Eu ponho prós e contras. Tá. Um animal com asa cortada, ele não vai sentir isso. Agora, o animal que teve sempre o corte, o voo livre pela casa, pelo espaço, quando eu corto, ele vai sentir, né? Então, E aí, no caso, se esse tutor optar ali pelo corte ali não é da asa a gente fala, gente, mas são as penas, tá? Só pra nada que mais todo que mundo quando a gente fala de corte de asa ajustar as penas, né? Para o animal ter Isso. o rasante do voo, não o voo completo. Mas existe a possibilidade dessa pessoa cortar ali errado e não crescer uma pena, ou... Opa, esses dias, acho que há 2 semanas atrás, eu peguei um tutor que levou na casa de ração. Gente, casa de ração não é veterinário, não tem que Por favor. ponto. Não tem que. O barato sai caro, esse animal perdeu o úmero, tá? Não foi o úmero, perdão. Foi parte da asa, né? E aí perdeu o osso mesmo, chegou com fratura exposta. Teve que entrar para cirurgia de momentâneo, estancar o sangramento, vir ali diminuir ali, ou fazer a parte da cirurgia e fechar ali. Esse animal perdeu parte da asa, né? Então, o que às vezes a pessoa acha que tá fazendo bem, cortando a peninha, ela tá pegando osso do bicho, uma calopsita. E, inclusive, foi, acho que uma sexta, né? Essas coisas acontecem nos melhores horários, 10 horas da noite, assim. Aí eu fui lá, né? Aí expliquei pra dona e tudo mais. Então, assim, o cara não sabe, não é veterinário, não mexa. Não mexa. Eu não sei de cavalo, não ponha mal. Exato. Né? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu não sou advogado, eu não fico querendo falar de lei, né? Enfim, é isso. Entendi. Aqui a gente também pontuou outra coisa para a gente falar sobre filhotes em geral, né, de manejo. Primavera tá aí. Primavera tá aí, os veterinários de Silvestre vão trabalhar muito, inclusive a galera que é estudante. Aproveita pedir estágio no Semacas, no DEPAV, instituições, que nesse momento os caras precisam de pessoas dispostas a trabalhar e ajudar ali a cuidar de filhote, tá?